A sua vida foi tirada após descobrir que estava sendo traído pela sua própria esposa com o seu cunhado. Olá, damas e cavalheiros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Carol. Sejam bem-vindos ao meu canal Dama da Noite. Aqui nós fofocamos um pouco de tudo, principalmente casos brasileiros, que a gente gosta de uma fofoquinha brasileira. O caso de hoje é brasileiro, mas antes de qualquer coisa, por favor, se inscreve. Deixa um like, um comentário, nem que seja um emoji pro YouTube perceber que você gostou deste vídeo, que gostou do meu canal. Compartilha também pra gente conseguir chegar aos 1000 inscritos até o final deste ano. Vou deixar aqui as minhas redes sociais para que vocês também me sigam por lá, porque se caso o YouTube não entregar os vídeos para vocês, é raro, mas acontece com frequência, vocês vão ver por lá que foi publicado o vídeo novo, tá bom? Mas chega de enrolação e bora lá pro caso de hoje. Então, gente, quem era a vítima? A vítima era o Igor Pereto, de 27 anos. Ele era comerciante, ele residia... Eu não sei que tipo de comércio ele tinha, não foi possível encontrar nas fontes, mas eu sei que ele era comerciante e que ele residia em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Ele foi encontrado sem vida em um apartamento que é da irmã dele, o apartamento da irmã dele. Ele foi encontrado sem vida, com diversas facadas. A irmã dele e a cunhada, a mulher dele e a irmã dele foram presas logo em seguida do crime. Elas se entregaram para a polícia, acredito que ficaram com medo da repercussão do caso e acabaram se entregando. Porém, o cunhado não havia sido encontrado até então. Ele acabou sendo encontrado só no dia 17 de setembro. A Polícia Civil, ela tá investigando essas 3 pessoas, como eu falei pra vocês, né? Que é a Rafaela Costa da Silva, que é a viúva do Igor, a Marcele Pereto, que é a irmã dele, obviamente, e o cunhado dele, que é o Mário Vitorino da Silva. Então a polícia está investigando esses 3, que foram os últimos a terem contato com ele. Eles estavam no mesmo apartamento que ele, então obviamente eles viram alguma coisa, ou enfim. Então o Igor era irmão do vereador Thiago Pereto, que é da União Brasil de São Vicente. A Marcele é filha de uma mãe e o vereador de outra e o Igor de uma outra. Então, tipo assim, eles são meio irmãos, na verdade, né? Então, cada um é filho de uma mãe diferente. Então, a gente sabe que dentro do apartamento estava a Rafaela, que, como eu comentei, é a viúva, a Marcele, que é a irmã dele, e o Mário, que é o cunhado. A gente já sabe, foi confirmado que os 3 estavam no apartamento juntamente com o Igor. A Justiça de Praia Grande, assim que aconteceu o crime, já decretou a prisão preventiva, a temporária, dos 3. Porém, o Mário ficou foragido por um tempo e as outras 2 mulheres acabaram se entregando no dia 6 de setembro. Isso aconteceu, o crime aconteceu no dia 31 de agosto e elas foram se apresentar apenas no dia 6 de setembro. Como todo mundo gosta de uma fofoca, ainda mais com esses casos assim que envolve traição entre pessoas tão próximas, né? Acabou ganhando muita mídia, obviamente. E o advogado da Rafaela, a viúva, menciona que sabia, eles estavam no apartamento, ela ficou sabendo que o Igor tinha descoberto essa traição dela com o Mário. E ela optou em sair do apartamento porque ela sabia que provavelmente ia acontecer alguma coisa de ruim, ia ter discussões, enfim. Ela optou em sair do apartamento. Então, segundo o que ela alega, que ela não teria participado do crime, que ela não teria visto, que ela não sabe de nada. Mas vamos falar sobre a retirada da vida do Igor. Eu vou falar assim porque o YouTube tá barrando muito, tá? Algumas palavras. Então a gente vai começar a utilizar esses termos pra conseguir ficar um pouco melhor e conseguir com que o YouTube entregue melhor esses vídeos, tá? Então, tudo aconteceu no dia 31 de agosto, como eu comentei com vocês, dentro do apartamento da Marcele, que é a minha irmã. As fontes falam como irmã, mas a gente entende que é meia irmã, né? Porque são mães diferentes. Mas, enfim, vamos utilizar como as fontes falam. A irmã dele, né, a Marcele, e fica localizado na Avenida Paris, no bairro Canto do Forte, ali em Praia Grande. A polícia militar foi acionada por volta das 7h30 pela manhã, né? Devido um desentendimento. Não se fala se era desentendimento entre... Talvez o vizinho ouviu, porque na verdade os vizinhos ouviram as discussões e provavelmente chamaram a polícia. Então seria mais ou menos por esse motivo que a polícia foi até lá.
Isso, 7h30 da manhã. No local, a polícia pediu a ajuda da síndica, porque, obviamente, o apartamento estava trancado. E como os policiais verificaram que tinha sangue no corredor, eles acharam melhor que abrisse a porta para verificar o que tinha acontecido. Até porque teria havido uma discussão, segundo os vizinhos, e sangue no corredor, então é um indício muito forte de que tem alguém em perigo lá dentro, então a polícia ela pode adentrar o local. E foi isso que aconteceu. A casa estava toda, o apartamento estava todo revirado e demonstrava muito que teria havido uma luta corporal, além das marcas por todo o apartamento de sangue. A faca do crime, ela estava toda ensanguentada e foi encontrada no banheiro da residência. Então, foi levada para perícia, obviamente. Foi solicitado o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que quando chegou até lá, constatou a morte do Igor. Então, o que a gente sabe sobre a noite do crime, né? A noite do que tudo aconteceu. Então, a síndica comentou para os policiais que após ela ouvir os gritos e desentendimentos dentro do apartamento, ela optou em ir até lá e ela chamou diversas vezes pelo nome da irmã, né, pela Marcele, porém ela não foi atendida, então ela achou muito estranho. Então ela acabou pegando as câmeras de monitoramento do edifício, onde foi realmente demonstrado que às 4h37 da manhã, a irmã do Igor chegou até o imóvel acompanhada da esposa dele, que é a Rafaela. Então elas já estavam no imóvel por volta das 5h40 da manhã. O Igor e o Mário chegaram também no apartamento. Segundo as informações da síndica, eles solicitaram a entrada no condomínio, porém ela teria sido negada. Não entendi muito bem essa parte. Talvez a Marcele e a Rafaela pediram para que bloqueassem a entrada dos dois e mesmo assim eles conseguiram subir. Eu acho que seja algo neste sentido. Aí convenceram lá e a irmã liberou o acesso deles e eles puderam subir até o apartamento. Segundo o boletim de ocorrência efetuado pela Polícia Militar, os policiais efetuaram a busca dentro do apartamento, fizeram uma revista minuciosa, procuraram tanto a irmã dele, o cunhado e a esposa, porém nenhum dos três estavam dentro do apartamento. A Rafaela e a Marcele, como eu comentei, elas foram presas temporariamente por 30 dias, no dia 6 de setembro de 2024. Elas acabaram se entregando à delegacia, não chegaram a ficar foragidas, né? Até porque a prisão preventiva se deu assim que elas se apresentaram. Cara, essa parte aí que eu falei das mulheres presas, você deleta que eu vou ter que falar de novo, porque ela tava foragida sim. Então eu vou ter que falar de novo aqui, tá? A Rafaela, a mulher do Igor, viúva agora, né? E a Marcele, a irmã dele, foram presas temporariamente por 30 dias, a contar do dia 6 de setembro. Porém, a Rafaela, ela estava foragida desde o dia 3 de setembro, porque ela teve a detenção decretada pela justiça devido ao suposto envolvimento dela com o caso. A irmã da vítima também havia comparecido à delegacia no dia 2 de setembro, só que ela foi dispensada e ela retornou lá somente quando teve o seu mandado de prisão expedido. Aí ela voltou lá para se entregar e cumprir esse mandado. Segundo o advogado da Rafaela, ele comenta que ela não sabia que ele teria sido morto naquele momento, que ela acabou saindo do apartamento e indo em direção a São Paulo, porque ela pensou que ela teria sido dopada pelo Mário. Então o advogado menciona assim: ela recebeu uma ligação do autor do crime, o Mário, dizendo que teriam dopado efetivamente ele e não que teriam matado. Então ela ficou um pouco preocupada com essa situação e acabou fugindo de Praia Grande e vindo para a capital aqui, São Paulo. Já o advogado da Marcele, que é o Leandro Weissman, afirmou que na data da prisão ele não teve acesso integral a todas as provas que estão sendo... as provas e a denúncia que estão sendo imputadas a ela. Mas ele afirma que ela se apresentou voluntariamente no dia 2 de setembro até a delegacia, então na cabeça dele nossa, ela se entregou, né, gente? Então tá tudo bem. Ele comenta assim: ela a todo momento informa que é inocente e assim vai permanecer.
ela afirma que não teve qualquer participação. As fontes não conseguiram localizar a defesa do Mário para que pudesse ser feitos questionamentos, né? Para poder saber a versão dele, o que ele acha e tudo mais. Segundo o que foi apurado pela TV Tribuna, o carro que teria sido usado pelo Mário foi localizado por policiais civis de Praia Grande mesmo, perto de uma agência dos Correios em Pindamonhangaba. Pindamonhangaba é perto de Taubaté, não é, gente? Tá um pouquinho longe do local, mas... Então o veículo passou por perícia e foi levado até a Delegacia de Investigações Gerais de Praia Grande mesmo, na noite do dia 5 de setembro. Então, durante assim, essa perícia, foi constatado que o câmbio, ali onde tem a marcha, né, gente, pra quem não sabe muito bem, o câmbio é ali da marcha, e o banco tinha marcas que aparentavam ser sangue, e que uma garrafa com marcas parecidas também foram encontradas jogadas no chão do veículo. Como está e o que pensa a família da vítima, né? O advogado da família do Igor, que é o Felipe Pires, de Campos, disse que os clientes estão mais conformados em saber que a justiça está sendo feita. O profissional, né, o advogado da família, foi mal, ele acabou também por defender a Marcele, assim, durante uma entrevista aí, ele acabou defendendo ela. Foi meu princesa, o amor. Então, eu espirrei e a Meg ficou me olhando. A família queria muito, né, que o Mário se apresentasse à justiça para que pudesse explicar o que aconteceu, tentar não justificar, porque não tem justificativa, mas que ele pudesse pelo menos dar a versão dele, para que pudesse ser feita a perícia de acordo com essa versão, né? Então, o Mário, ele foi acusado pelo assassinato do comerciante e ele se apresentou... ele se apresentou, pai. Dia 17 de setembro, depois de ficar 2 semanas foragido. Na verdade, gente, ele não se apresentou, ele foi levado no dia 17, mas ele foi preso no interior paulista, em Torrinha, no dia 5 de setembro. Dia 5 de setembro ele foi preso, ficou até dia 11 aonde? Dia 17 aonde? Os caras também cometem os abusos de autoridade, que eu vou te contar, hein? Segundo ele estava escondido na casa de um tio da Rafaela, que é a viúva do Igor e a amante dele, do Mário, né? A prisão do Mário só foi possível devido às informações que foram repassadas pela irmã da vítima, o vereador Tiago, que recebeu uma forma de denúncia anônima com o paradeiro do cunhado. Então ele recebeu um documento, uma carta, dizendo que ele estava em tal lugar. Então, gente, é bem complexo esse caso, né? Porque embora o Mário e a Marcele sejam casados no papel, eles já estavam separados, já tinha separação de corpos, eles nem moravam mais no mesmo apartamento. Mas, pesado, né? Não sei se a Marcele sabia desse relacionamento do Mário com a Rafaela, não fica muito claro isso. Aí, passado um tempo, né, obviamente foi possível conversar com o advogado do Mário, que é o Mário Baduris, que comentou que, com base no depoimento prestado por Marcele, houve uma luta corporal no apartamento e o Igor teria ido pra cima do Mário, que acabou usando uma faca para se defender. Foi a primeira coisa que ele pegou, que estava próximo dele, ele pegou a faca para se defender. Ele comenta assim, o advogado: eu só posso me manifestar sobre isto após ter acesso aos autos. O processo está em segredo. Não quero me antecipar de nada, mas é um caso claro, clássico e evidente de legítima defesa. Detalhes dessa dinâmica, como que foi, como não foi, aí não consigo dizer. É o que o advogado comentou, né? Ainda segundo o advogado, o Mário está com alguns hematomas pelo corpo que teria adquirido devido à luta corporal contra o Igor no dia do crime. Aí foi requisitado o exame pericial, né, de corpo de delito, e também comenta que o Mário tem um corte profundo em uma das mãos. Obviamente ele vai ter um corte profundo em uma das mãos, porque é muito comum em crimes com utilização de faca, porque devido aos golpes proferidos contra outra pessoa, o sangue, ele é como se fosse uma gosma, né? Ele é meio gosmento, ele é liso. Então, conforme vai fazendo o movimento, a faca vai deslizando e acaba machucando a mão do agressor.
Isso é muito comum. Gente, o que tava muito louco consegue ficar mais louco ainda. Segundo os depoimentos da Rafaela, ela comentou realmente que tinha um caso com o Mário. Porém, a Marcele comentou com o advogado dela que um pouco antes do Igor e o Mário chegarem no apartamento, ela e a Rafaela também tiveram um relacionamento amoroso, entendeu? Que eu tô achando isso muito louco, mas enfim. Os parentes da vítima começaram a fazer uma investigação particular devido àquele recebimento de informações, né, ao irmão do Igor. E eles acabaram dando uma recompensa de 50 mil reais por informações que acabassem resultando na detenção do Mário. Conseguiram, né, obviamente, mas mesmo assim, né, ainda agora tem todo o trâmite de investigações e tudo mais. Então, né, ele recebeu essa informação por meio de uma mensagem e essa informação dizia que ele estaria a 335 quilômetros de distância de Praia Grande, que é em Torrinha, onde ele foi capturado. O Thiago, que é o irmão do Igor, disse que fez até campana na frente da casa onde supostamente o Mário estaria no dia 14 de setembro, que era um sábado. Mas o Mário acabou não saindo do imóvel, então ele não conseguiu saber se realmente estava lá. Então no dia seguinte ele liga para a polícia militar por volta das 8h15 da manhã e a polícia vai até o local, obviamente, e confirmaram que ele realmente estava dentro da casa e em um dos quartos. Ele estava dormindo ainda. E aí foi acordado e preso. Ele estava muito agitado e nervoso, então, segundo a polícia militar, ele teve que ser utilizado algemas nele. O Thiago, então, ele comenta que ele utilizou todos os esforços possíveis para que a justiça fosse realmente feita e que ele não ia descansar, ele não vai descansar até que não veja a punição dos envolvidos. O advogado Thiago comenta a seguinte frase: a expectativa é que ele deponha, explique o que ocorreu. Já tem uma versão trazida pela Marcele, existe uma versão trazida pela Rafaela. A expectativa é que ele deponha e consiga explicar melhor o que houve dentro do apartamento. Então agora a gente vai falar um pouco sobre a cronologia do crime. Às 4h, 32 minutos e 28 segundos, a Marcele e a Rafaela chegaram no apartamento da Marcele. Às 5h, 40 minutos e 17 segundos, a Rafaela vai embora do apartamento. Às 5h, 42 minutos e 27 segundos, a Rafaela deixa o local com o carro. Às 5h, 42 minutos e 40 segundos, o Mário e o Igor chegam ao prédio da Marcele. Ou seja, a Rafaela sai antes do Igor e o Mário chegarem no apartamento. Às 5h e 44 minutos, o Mário e o Igor saem do elevador em direção ao apartamento. Às 6h, 4 minutos e 31 segundos, Mário e Marcele saem do apartamento pelas escadas, acessam o subsolo logo após o homicídio. Às 6h, 5 minutos e 3 segundos, Mário e Marcele saem pela rampa do subsolo e vão em direção ao carro dele. Às 6h, 5 minutos e 25 segundos, Mário e Marcele partem de carro em direção ao apartamento dele. 6h, 11 minutos e 29 segundos, Mário e Marcela chegam ao apartamento dele. 6h, 16 minutos e 44 segundos, Mário e Marcele deixam o prédio dele e fogem. Às 8h e 48 minutos, que aí já é aproximadamente, o Mário e a Marcele se encontram com a Rafaela em um posto na rodovia Governador Cavalho Pinto, no KM 124 em Caçapava, onde a viúva abandonou o carro e embarcou no carro do amante, onde já estava a irmã da vítima. Às 9h, 47 minutos e 42 segundos, o Mário, a Marcele e a Rafaela chegam em Campos do Jordão, onde a irmã da vítima teria entrado em um carro por aplicativo e retornado para a Praia Grande. Ao 12h e 28 minutos, o Mário e a Rafaela se hospedam em um hotel em Pindamonhangaba, onde permanecem até às 15h e 37 minutos. No mesmo dia, abandonam o carro dele no centro da cidade. Um delegado que é especialista em inteligência policial e segurança pública, o André Santos Pereira, ele analisou o comportamento do Mário e da Marcele logo após o crime. E para ele, a Marcele demonstrou preocupação e tristeza, enquanto o Mário ele estava eufórico, então meio que em êxtase, né? Ele comenta: por parte dela, a gente percebeu um sentimento de tristeza e preocupação em razão
do gesto que ela realiza com as mãos no rosto. Imagina você preocupado, a primeira coisa que você faz é colocar a mão no rosto, tentar mover alguma coisa no rosto. Então, já ele, né, tava cagando e andando pela situação. Enfim, o Mario não demonstra nenhum tipo de emoção, de tristeza, de remorso, nada. Então o especialista ele comenta assim: se tivesse que resumir a postura dele dentro do elevador, é uma postura de controle. A gente percebe que ele exerce um controle sobre a Marcelle. Na nossa perspectiva, não é um controle físico, propriamente dito, mas um controle emocional. Ali ele está dominando a situação. Então, o Mário e a Marcelle participaram da reconstituição do crime. E nessa reconstituição, o Mário apresentou aquela versão que eu disse para vocês que teria sido de legítima defesa. Supostamente, inclusive a Marcelle também confirma isso, que começou uma discussão, o Igor foi para cima do Mário, o Mário pegou a faca para se defender. Ele fala que eles estavam, todos eles, sob efeito de droga e álcool, e que ela acabou ficando em outro cômodo quando ela ouviu a discussão e tal, mas ela não teria presenciado a morte. A reconstituição do crime aconteceu agora, dia 25 de setembro, aí no apartamento, né, da Marcelle. Aí estavam presentes o Mário e a Marcelle, acompanhados de seus advogados. O trabalho foi acompanhado pelos representantes do Ministério Público e também das autoridades policiais. Segundo o advogado da Marcelle, a reconstituição conseguiu comprovar a inocência dela, que ela não teria participado efetivamente do homicídio. Ele também comenta, né, que por conta da utilização de drogas e álcool, ela estava totalmente dopada e que ela não conseguiria agir em momento algum para fazer alguma coisa. Então, aquele início lá que dizia que a Marcelle teria visto o que tinha acontecido, a meio que caiu por terra. Eu acredito que ela tenha falado isso por conta de ter medo do Mário, porque ele estava no controle da situação. Mas depois ficou comprovado que ela não viu nada. Comprovado não. Foi analisado que supostamente ela não viu nada, que ela não sabe de nada. Então ela não sabe se o Mário agiu em legítima defesa ou não. A única coisa que ela fala é que ela realmente presenciou que o Igor estava realmente com um pedaço de vidro na mão, tentando agredir o Mário. Então a Marcelle e o Mário foram ouvidos separadamente, obviamente, e tiveram algumas divergências durante o testemunho deles, mas vão ser analisados mais futuramente. Então, o Mário diz que agiu em legítima defesa da sua própria vida e assim que cessou o ataque, ele disse estar sofrendo. Ele encerrou com a agressão com a faca, gestos esses de defesa. A defesa técnica acredita cegamente, fielmente, que a perícia vai elucidar tudo isso. Então, gente, isso é o que ele alega, né? Que foi realmente uma legítima defesa. E a viúva nisso tudo fica como? Os defensores dela, e da família da vítima também, também participaram, obviamente, da reconstituição. O advogado dela esclareceu que a cliente não estava no local do momento e realmente ficou bem comprovado isso, né? As filmagens demonstram que ela foi embora antes deles chegarem no apartamento. E o advogado disse que não era necessário ela participar dessa reconstituição porque ela não estava no apartamento no momento que o crime ocorreu. Ele comenta assim: essa investigação ainda se encontra em curso. Então, enquanto ela continuar em curso, em regra, persistirá os motivos para a prisão temporária. Esse é o fundamento e a razão pela qual a Rafaela ainda se encontra presa. Então, para não atrapalhar as investigações, para não tentar modificar ou até mesmo coagir testemunhas, enfim, ela acaba ficando presa temporariamente. Marcelle, que é a testemunha presencial, que estava no local dos fatos, fala que o Igor, na posse de um espelho, de um vidro quebrado, que era um espelho, foi na direção de Mário. Isso é o que a investigação diz. Então, pode aí se gerar dúvidas em relação se realmente foi, talvez, uma legítima defesa. Então, o advogado também afirma que existem testemunhas que relatam sobre a pancadaria que teve dentro do apartamento, os gritos de pedido de socorro, e ele comenta: existe um porteiro que interfona para o apartamento e a vítima atende o interfone e fala que está tudo bem. Então, tipo, já é estranho, né? Se ele fosse sentir-se ameaçado, ele pediria ajuda. Mas também a gente não sabe fielmente o que aconteceu. Então,
Às vezes tem pessoas que têm reações diferentes, ou ele estava sendo coagido para dizer que estava tudo bem, não sabemos. Mas, enfim, quem que tirou a vida do Igor? Entende-se e imagina-se que foi realmente o Mário, ele confessa, na verdade, que foi, mas ele não foi condenado por esse crime. Ele é o principal suspeito, ele é o que confessa, aqui pode ficar aqui. Mas não se tem... não se bateu o martelo ainda em relação a isso. Segundo a perícia, foi detalhado diversas lesões no Igor, que são 7 facadas na região do peitoral, uma na testa, uma do lado direito do rosto, uma próxima à orelha direita e uma nas costas. Então, tipo, parece que realmente foi onde ele conseguiu acertar, ele foi acertando. Parece que foi mais ou menos isso. Segundo o laudo, as manchas de sangue foram os principais vestígios que foram encontrados na cena do crime. Essas manchas estavam no corredor do prédio e também dentro do apartamento. Do lado de fora do imóvel, que é nos corredores, como eu mencionei, tinham diversos pingos de sangue e eles estavam na escadaria entre o 4º andar e o 2º andar. O 4º andar era onde a Marcele morava e o 2º andar foi por onde provavelmente eles desceram por escadas para ir embora. Então, de acordo com esse documento da perícia, sugere-se que o suspeito também foi ferido, obviamente, como a gente comentou, ele tinha lesões na mão e que aí vai ser feito o teste de DNA para ver se aquele sangue pertence a ele ou ao Igor. Dentro do apartamento, as manchas de sangue estavam espalhadas em praticamente todos os cômodos, mas os principais estavam na sala, cozinha, no corredor e também na suíte, onde o corpo foi encontrado. E foi muito bem demonstrado que teve uma luta intensa demais dentro do apartamento. Então, teve uma briga muito feia lá dentro. A faca do crime foi encontrada no imóvel. Ela estava no chão do banheiro social, porque tinha a suíte, o banheiro que era utilizado pelos visitantes da casa. E ela era de aproximadamente 36 centímetros de comprimento, 23 centímetros de lâmina pontiaguda e uma largura máxima de 5 centímetros. Então, obviamente que foi pega essa faca e comparada com as lesões que estavam no corpo do Igor, porque não é bem assim também, né? Ah, tem uma faca com sangue, tá bom, deve ser essa faca. E eles batem, né, para ver se realmente aquela faca foi a que poderia ter causado os ferimentos na vítima. E realmente foi possível verificar que era aquela faca que foi utilizada para o crime. E também a perícia diz que os golpes foram utilizados com uma força consideravelmente alta. Então, a intenção realmente era de machucar e machucar bastante. Então, né, como eu comentei, tinha muitos sinais de luta no local. E uma das coisas que demonstravam isso, né, digamos assim, era porque a porta do guarda-roupa da suíte, ela estava danificada e tombada. E foi nesse local, né, como eu comentei aqui, onde foi encontrado o corpo. Também o que chamou a atenção da perícia era que a porta da suíte tinha sinais de tentativa de arrombamento. Então alguém tentou forçar ela para conseguir entrar. Alguém estaria lá dentro, né, e tentando entrar lá, mas não sabe quem que era que estava lá dentro efetivamente. Isso ficou demonstrado porque tinham marcas, né, na porta, obviamente, de chutes, enfim. E tinha algumas lascas da madeira da porta. Mas então, pessoal, é isso a princípio. A princípio, quem cometeu os crimes foi que eu comentei com vocês, né? Seria o Mário. Seria uma legítima defesa. Porém, isso vai ser comprovado ainda. A Marcele, que era quem estava no apartamento, não viu o que realmente aconteceu. Só menciona que realmente o Igor estava sob a posse de um espelho quebrado, mas que ela não viu efetivamente ele indo para cima, enfim. Mas agora é aguardar a perícia confirmar o que realmente aconteceu. O Mário confessou, basicamente confessou, porém, como nós sabemos, se for constatado legítima defesa, a legítima defesa ela é um excluinte de ilicitude. Então, o que seria um homicídio se tornaria basicamente crime nenhum. Mas ele vai ter que comprovar que houve uma legítima defesa e que realmente ele só tentou defender a vida dele. Deixe nos comentários o que vocês acharam do caso de hoje. A Meg veio aqui participar com a gente, ó. Tá ali atrás, participando com a gente. Deixem os comentários, curte, compartilha. Tudo que eu pedi no começo, façam, por favor. E por hoje é só. Um beijo e até a próxima.